Essa é Porto Alegre, mas essa região nem sempre foi assim. A imagem de cima é a cidade em 1840 e a de baixo é ela hoje, depois de vários aterros. Perceba o avanço da cidade em direção ao rio, enquanto essa imagem mostra os bairros que foram afetados pelas enchentes. Você percebe que a água ocupou o seu lugar de costume? Como exemplo, essa é a região que já estava sendo aterrada para dar lugar ao estádio do Inter, o Beira-Rio. E essa é a região hoje, bem mais aterrada nos tempos atuais. Historicamente, a cidade cresceu próximo ao Rio Guaíba e com o tempo essa região foi se tornando a força econômica dela, com atividade comercial e portuária. E o crescimento urbano em direção ao rio fez parte de vários projetos de expansão da cidade e por demandas da especulação imobiliária. Todo esse processo ocorreu antes mesmo da grande enchente de 1941, já dando um sinal de que esse planejamento urbano utilizado não era viável. É isso que a gente estava falando, né? Olha o alerta importante aí, uma avaliação. Quer dizer, por que isso acontece, né? É preciso que haja uma revisão, né, dessas políticas de expansão urbana, né? Sim, exatamente. Ao que você estava falando agora há pouco sobre o Rio de Janeiro, esse processo aí aconteceu em Porto Alegre, coisas parecidas com o Arroio Dilúvio, né, que é um rio, um córrego que passa e corta a cidade e deságua no Guaíba. Em Belo Horizonte você tem com Arrudas também, você tem isso com Tietê em São Paulo, isso daí vai se repetindo em várias outras cidades, né? Porque essa época você demandava muita construção e as pessoas iam fazendo, e a demanda, até pela especulação imobiliária, né? Ela ia demandando abrir espaços, Tipo o abrir crédito deles vias no... de acesso, né? Uma época que priorizou muito os carros também. Então, focando mais em Porto Alegre, o Arroio de Dilúvio, que foi que é um rio na cidade, né? Ele foi canalizado, ele foi linearizado, né? Para ele desaguar mais rápido dentro do lago. E uma das formas de fazer isso foi você concretando as laterais do rio e você criando vias de acesso, né, nos dois lados dele. Então, além de você canalizar um rio que não deveria estar sendo canalizado, você impermeabiliza a lateral do rio, que um dos problemas que a gente tem mais hoje, que todos esses problemas se resumem a uma única coisa só, que é a impermeabilização da cidade, né? Você tem Porto Alegre que cresceu muito, já sofreu com a inundação em 1941, e a cidade cresceu mais, ficou mais impermeável, porque em 1941 você tinha muito menos pessoas morando na cidade, você tinha muito menos construções na cidade, você tinha muito menos asfalto na cidade, e isso vai crescendo, isso vai aumentando e tomando conta do solo, até chegar uma forma que o rio chega nela assim e não tem para onde ir, né? Ele fica na superfície ali. E a gente está vendo agora também a demora para essa água sair da cidade, que são vários fatores, não apenas esse, mas esse é um que contribui bastante, né, para essa permanência. Eu vou mostrar aqui, ó. Perfeito. Perfeito? Esse daqui mostra as regiões de aterro em Porto Alegre. As cores destacam aqui as épocas que foram aterradas, começando em 1888, você vê que isso não é algo recente, Sim. até a partir de 1978, que 78 a gente está falando de uma época que já tinha passado bastante, algum tempo considerável da primeira enchente, né? E Perfeito. você percebe também que essas áreas elas vão aumentando, elas começam mais tímidas. No início, essa área cinza aqui, ó, foi a primeira, a inicial. Aham. Depois elas vão ganhando mais e mais espaços, vai perdendo essa timidez de comer a área do rio, né? E vai crescendo para cima dele. Se E, a... Pode deixa, falar. deixa eu só te interromper, Rafael, que você citou uma coisa importante aí. Quero chamar a atenção para a nossa audiência. Veja, você tem essa expansão, vamos dizer assim, até aquela enchente, né, da década de 40, tudo bem, né, você está ali, as pessoas não tinham ainda muito entendimento, né, dessa questão ambiental, né, ou até mesmo da ocupação do solo, de repente não tinham ainda expertise, não tinha política pública voltada para isso. Aí tudo bem, a gente está falando lá, o negócio começa em 1888, tá bom. Mas quando você chega ali na metade da década, na metade do século XX, né, então você tem começa a expansão que você está mostrando ali, né? 55, um vermelhinho, depois o azul, que é enorme, a expansão é enorme, entre 73 e 77, e depois o verde também, gigantesca essa expansão. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade abissal, né? O sujeito, seja ele qual for o administrador público, achar, e aí coloca todo o empresariado dedicado à expansão urbana, que são né, as incorporadoras, as construtoras, todo mundo querendo só fazer negócio, e ocupando o espaço fundamental de um rio que escoa essas águas que vêm descendo, né, pelo estado. Perdão, cortei você, era só para chamar a atenção, né, do espectador para essa questão.
é porque, de fato, é uma responsabilidade que vem de lá de trás, né? Isso mostra a incompetência e a irresponsabilidade de seguidas administrações. Não, sim, mas você está certíssimo. E essas questões elas nem pararam, tá? Porque Porto Alegre continua com esse processo ali de ceder esses espaços ao, né, à vontade do setor privado, principalmente de você impermeabilizar essas áreas, que é o ponto que eu quero focar aqui e deixar a audiência entendendo esse aspecto. A gente precisa entender que as cidades, elas precisam de respirar, elas precisam de ter espaço para onde a água vá, sabe? Se você impermeabilizar a cidade inteira, você plastifica, vamos dizer assim, para ficar mais entendível, você plastifica a região, a água que cai ali, ela não consegue ir. Concreto, asfalto, a permeabilidade deles é muito baixa. Então a água vai ficar por cima, entende? Ela vai ficar se acumulando ali até gerar um problema desse tamanho, como a gente vê hoje. Um outro mapa que seria interessante mostrar aqui, só para explicar um pouco essa questão do porquê que cresceu tanto para essa região dos lagos, este outro mapa que mostra o relevo, né, de Porto Alegre, que foi uma das questões que influenciou o crescimento da cidade para o próprio Guaíba, e também a tomada ali, né, do Arroio Dilúvio, que é um rio que corta a cidade. Essas regiões em amarelo mais claro, onde eu estou passando o mouse aqui, essa região até hoje é onde está o aeroporto, né, de Porto Alegre, que vai ficar ainda meses aí fechado. É uma região de planície, é uma região alagável, tanto ela quanto essa região enorme aqui no sul, e a área que também mais próxima ao centro histórico de Porto Alegre, que é onde está, né, o Muro da Mauá, que é onde foi a região ali né, que tá, é o fronte, né, onde a água vai entrando com maior força e causando uma destruição, até por ser uma região mais antiga, uma região mais adensada, tem mais pessoas morando e tudo mais. Então, isso mostra o relevo. Se você pega esse mapa de relevo e coloca esse mapa aqui, eu acho que fica melhor para a audiência ver, que ele resume essas cores, fica mais visível, né? As regiões aqui em esse marrom claro são regiões baixas, tá? Vamos resumir assim, são regiões de planícies. As regiões em marrom escuro são regiões altas, mais montanhosas, que têm um relevo mais acidentado. Ou seja, mais difícil da água ter acesso, certo? Se você abre do lado aqui a imagem mostrando a área onde foi em Porto Alegre alagada, né, onde houve as enchentes, os dois mapas eles meio que conversam e conversam bastante. Toda a região norte de Porto Alegre, repetindo aqui que é onde está o aeroporto da cidade, está debaixo d'água, né? Está melhorando agora, mas foi uma região muito afetada. A região onde fica aqui, a região do centro histórico também, entrando aqui, essa entrada que dá embaixo do Estreito de Porto Alegre, é onde está o Arroio Dilúvio, que é, como eu falei, o rio que sai por aqui. E vai conversando, é só você perceber que onde tem um marrom claro, a água foi entrando, porque é uma região de planície, é uma região sabidamente alagável, que não se deve construir. Se for construir, tem que ser uma coisa muito bem planejada para eventos como esse, né? Porque não é a primeira inundação de Porto Alegre, grave, né? Não vai ser a última, infelizmente, isso é uma coisa que eu quero deixar claro, isso não é a última, a gente tem que trazer política que resolva esse problema. E é justamente esse tipo de catástrofe, de tragédia, ela acontece porque nós nos esquecemos de olhar para a cidade, nós nos esquecemos de cobrar do prefeito, dos vereadores, uma aprovação de um plano diretor condizente com a expansão, né, urbana, natural, mas assim, sempre considerando uma série de aspectos que precisam estar presentes nesse debate para a gente evitar justamente que as cidades cresçam de maneira desordenada, que haja ocupação irregular do solo e que isso, se já aconteceu, que isso de alguma maneira seja revertido através de políticas de prevenção adequadas.